Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva vão ter uma conversa olho no olho na próxima semana. Uma conversa da qual Lula vinha se esquivando ao máximo, mas agora não tem jeito, não tem como fugir, não tem como negar esse diálogo. O convite foi feito em público durante a Assembleia da ONU em Nova York perante chefes de Estado de dezenas de países. Qual a estratégia de Trump? Por que ele faz acenos a um governante que tinha acabado de atacar as suas principais políticas globais? O que Trump está preparando para Lula na Casa Branca? E Lula, como vai se sair dessa? Que explicações ele dará sobre suas bravatas? Como defenderá Alexandre de Moraes pelas ordens ilegais contra cidadãos e empresas americanas? Por acaso ele vai repetir que Trump seria preso se a invasão do Capitólio tivesse ocorrido em solo brasileiro? Vai chamar o presidente americano de neofascista? Bem, para debater os próximos passos no xadrez político entre os líderes dos Estados Unidos e do Brasil e as perspectivas envolvendo o tarifaço, a perseguição judicial e a anistia, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença, mais uma vez, do Deltan Dallagnol. Salve, Dallagnol, tudo certo? Grande Tosi, olha, quanta pergunta bacana, hein? Esse programa promete. Um grande abraço, Marcília, Júlia, Luci. Alegria estar de novo com você, Júlia. Olá, Júlia Luci, seja bem-vinda, tudo bem? Ó, bota teu áudio aí que tá no mudo. Será? Oi, Tosi, boa noite, Tosi, boa noite, Deltan, boa noite, André, boa noite a toda a nossa audiência. O negócio de ficar com o microfone fechado é coisa de gente mais idosa, tipo Marcília lá. Não é coisa de você, Júlia. O meu tá aberto, ó. O meu tá aberto. Tudo bem, Marcília? Tá aberto, mas Marcília, bota o óculos para falar, por favor. É verdade. Desculpa. Pronto. Salve, Marcília. Vamos para mais uma última análise. Sentimos a sua falta ontem aqui, viu? Pô, também. Olha, eu vou dizer, meu microfone fica aberto, mas o Tosi me censura e fecha o meu microfone. Eu deixo ele aberto, mas o Tosi de Moraes fecha o meu microfone. Corta o microfone dele aí, vamos para seguir com... Então, na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos discordaram em praticamente todos os assuntos relevantes. Das políticas anti-imigração, à agenda climática, passando pelo multilateralismo, a regulação das redes sociais e o conflito no Oriente Médio, Trump e Lula discordaram em tudo. Lula dedicou praticamente o discurso inteiro a falar mal de Washington e a justificar medidas do judiciário brasileiro. Vamos ouvir um trecho que a gente destacou da fala do Lula. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela.
O presidente brasileiro foi o primeiro a falar na Assembleia da ONU, em seguida falou o presidente americano, que se manifestou por quase 1 hora. Desse tempo todo, o Trump dedicou 2 minutos, já no final do discurso, para falar da relação com o Brasil. Ele não poupou críticas, apontou tudo o que está de errado no país e até surpreendeu depois com gestos de simpatia e educação. Um constrangimento para Lula, que tinha acabado de falar e havia adotado um tom bem agressivo em relação ao americano. Vamos conferir um trecho da fala de Trump que ele dedicou ao Brasil. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Pois olha, tem bastante coisa para a gente debater hoje no Última Análise. E para começar, o que todo mundo está comentando e tentando interpretar é o convite do Trump para uma reunião com Lula na Casa Branca. Durante semanas, meses, Lula dizia que não iria sequer telefonar para o Trump porque o americano não queria supostamente falar com ele. Agora não tem escape. O convite foi feito em particular, quando os dois se encontraram no caminho lá para o palco, e também foi declarado publicamente perante a Assembleia da ONU. Alguns esquerdistas estão comemorando esse convite e o tom amigável de Trump para com Lula como se fosse uma vitória do brasileiro. E eu começo aqui, Deltan, querendo saber de você como interpretar esse gesto de Trump e agora o fato de que os dois vão conversar cara a cara. Olha, a interpretação desse caso não é muito difícil. Você pode fazer um paralelo. Imagina o seguinte, tem um casal de namorados. E aí o homem chega para discutir a relação e fica 1 hora falando do outro, porque a relação tá isso, aquilo, e fica falando da namorada. E aí a namorada vira e fala de 20 assuntos antes, e aí ocupa rapidamente para falar do homem. Quem está mais preocupado com essa relação? Quem depende de quem? Quem está se colocando numa relação de dependência em relação a quem? A equação aí, ela se mostrou muito clara. O Lula, em 75% do discurso dele, ele falou sobre os Estados Unidos indiretamente. Não teve coragem de mencionar o nome de Donald Trump, não teve coragem de mencionar os Estados Unidos, mas, segundo o levantamento que a própria Folha de São Paulo fez, 75% do discurso de Lula foi direcionado em relação aos Estados Unidos. 75%. Já do outro lado, o Trump não. O Trump só foi falar do Brasil depois de falar de 20 outros países. Fala em coisa aí de 2 minutos, brevemente, e aí ele se coloca como o adulto da relação. A criança chegou reclamando, blá, 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 e ele fala, olha, não, tudo bem, a gente vai conversar, fica tranquilo. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele dá um touché ali no Lula. Por quê? Porque o Lula estava semana passada dando entrevista dizendo, Trump não vai me atender, Trump não quer me receber, os Estados Unidos não querem diálogo comigo. Enquanto o Trump já tinha dito, passa a mão no telefone e me liga. E agora o Trump disse, vamos conversar semana que vem?
E ele coloca aí o Lula numa posição desconfortável, porque coloca a bola no campo do adversário, ou melhor, talvez, a melhor expressão seja, coloca a batata quente nas mãos de Lula. Por que uma batata quente? Porque quais são os resultados possíveis dessa conversa? Primeiro resultado, Lula se recusa a ir, se recusa a ter a conversa. E ele vai passar de covarde, de arregão. E já saiu, inclusive, um anúncio do ministro das Relações Exteriores dizendo que Lula não vai comparecer pessoalmente. Por que não comparecer pessoalmente? Como assim? O que tem de mais importante que não seja ter um relacionamento com o país mais importante do globo, que não seja resolver a questão tarifária, que está tirando emprego, renda do Brasil, está prejudicando nossas importações? Qual é a agenda mais importante que pode prejudicar esse encontro? Então Lula está arregando. Segunda possibilidade, Lula vai lá, vai para esse encontro e ele não consegue o que quer. Ele vai posar de quem não conseguiu resolver o problema do Brasil, que teve as portas abertas e ele foi um negociador, um resolvedor ineficaz. Ele não conseguiu chegar ao seu resultado. E terceiro resultado, ele consegue o que quer. Ele consegue, vamos dizer, a redução das tarifas. Ele não vai conseguir o cancelamento das sanções contra os ministros do STF, porque Trump já foi claro quanto às causas das sanções e o Brasil colocou isso nas mãos dos ministros do Supremo. Eles estão com os casos, inclusive anistia, os ministros dizem que vão controlar e vão decidir isso. Então Lula não controla isso, as sanções Magnitsky vão continuar a existir, mas vamos dizer que Lula, no melhor hipótese, ele consiga a redução ou extinção das tarifas. Mesmo vencendo, Lula perde. Por quê? Porque acaba o discurso de violação da nossa soberania. Acaba o discurso que ele usa, todo esse discurso com objetivos eleitorais para 2026. Quando a gente olha todo o cenário, o discurso de Lula, a gente vê que ele falou muito mais para o público interno do que para o público externo. Ele estava de olho nos ganhos eleitorais que ele pode ter em relação a 2026 e com a fala de Trump, tudo isso foi pelo ralo. Agora, Júlia Lucy, já há comentários que o governo está temendo que possa ser uma armadilha para o Lula, que ele vá lá e acabe sendo humilhado, como aconteceu com o Zelensky. E o Deu também observou aí que o ministro das Relações Exteriores já disse que provavelmente ele não vai conversar pessoalmente, vai fazer por videoconferência ou por telefone. Isso parece ser já uma atitude um pouco esnobista, né? Recebeu um convite pessoal, né? E de repente, por medo, vai conversar por telefone ou por videoconferência. Já é difícil deles se entenderem porque o Lula não fala o inglês, né? E precisa do tradutor ali. Mas agora, não ir pessoalmente é uma péssima resposta, não, Júlia? Claro, né? Mas, sinceramente, eu tenho certeza que isso não surpreendeu você, assim como não me surpreende. O fato de o Lula até hoje não ter se dignado, apesar de ser chefe de Estado, não ter se dignado a procurar o Donald Trump para buscar negociar as tarifas que foram majoradas aqui no Brasil, é a maior prova de que ele está com medo. E a gente já comenta isso há muito tempo. Agora, o que acontece? Quando os Estados Unidos decidiram aumentar a tarifa em relação aos produtos brasileiros, e é importante a gente destacar que a gente está falando de uma medida que é sim arbitrária, porque está sim dentro da zona de decisão única e exclusivamente dos Estados Unidos. Então, é o livre-arbítrio do chefe do poder americano, executivo americano, que fez com que eles decidissem por colocar essa taxa. Isso é importante que a gente diga. Quando os Estados Unidos aumentaram a taxa para produtos brasileiros, estamos falando de um ato de soberania americana. Assim como também, quando o Brasil decidiu colocar taxa sobre produtos americanos, estamos falando de soberania brasileira. E Trump não errou quando ele disse que o Brasil estava tratando mal os Estados Unidos, porque em diversos casos, produtos americanos recebiam uma taxa superior a produtos análogos importados por nós, por outros países. Então, assim, o mesmo produto vindo da China chegava aqui no Brasil sem taxa ou com uma taxa infinitamente menor do que o mesmo produto que vinha dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando, sim, de uma zona de soberania dos países. É importante que a gente diga isso. Então, Trump aumentar lá não significa um ataque à soberania brasileira. Significa uma decisão política que visa a alcançar determinadas finalidades. Pois bem, e a gente viu o Trump fazer isso com todos os outros países praticamente do mundo. Colocou taxa,
Os chefes desses países imediatamente o procuraram para negociação e conseguiram fazer negociação. Na maioria dos casos, foi mantida uma taxa ali, uma taxa média de 15%, mas quando comparado com a taxa originalmente imposta, os países ficaram bastante satisfeitos, porque o mercado consumidor americano é grande demais, é rico demais para ser dispensado. Nenhum país do mundo pode abrir mão do mercado americano. Não tem como. Não tem como. Mas a gente precisa lembrar que o Brasil exporta produtos importantes para os Estados Unidos, sobretudo alimentícios. E hoje a carne nos Estados Unidos está sim mais cara. O suco de laranja está sim mais caro. Então o americano, ele está pagando mais caro pelos alimentos que continuam sendo exportados pelo Brasil, mas que chegam lá nos Estados Unidos com uma taxa maior. Então, isso é um problema para o Trump, especialmente porque os Estados Unidos estão lidando com uma inflação, tá? Que não é fácil de ser contida. Vale até uma observação aqui, a queda de juros nos Estados Unidos, ela foi muito mais fruto de uma decisão política do que fruto de uma decisão técnica do Fed. Né? Então, Trump precisou brigar para conseguir baixar a taxa de juros, porque se fosse tecnicamente falando apenas, ela teria sido mantida no patamar que antes estava, porque a inflação nos Estados Unidos não está controlada, não está baixa. É importante a gente dizer isso. Então, hoje, o Trump tem um problema nas mãos. Ele sofre a pressão dos seus cidadãos no sentido de diminuir o custo de aquisição de alimentos. Então, ele precisa conversar com o Lula. Essa é a verdade. Então, quando ele observou que Lula não ia procurá-lo para conversar, ele, como belo estrategista que é, como um homem de negócios super bem-sucedido, ele jogou o que ele precisava jogar. O Lula, como uma pessoa fraca, uma pessoa com baixa autoestima, tudo que precisava era de um elogio, era de um gracejo, para ver se de repente poderia abrir a possibilidade de conversa. Mas como a gente já viu agora, não. Lula não quer sequer correr o risco de conversar com Trump. Marcília, você acompanhou aí as manifestações do Lula e do Trump? Temos outros trechos que a gente vai fazer comparações do que eles falaram sobre mesmos temas e afirmações completamente contraditórias e opostas. Mas o que a análise faz do que a gente ouviu ali do ataque do Lula, porque ele falou em tom de ataque mais agressivo aos Estados Unidos, e depois do Trump fazendo críticas, reafirmando as críticas, dizendo que o Brasil vai mal e pode piorar, caso não corrija seu rumo, mas também fazendo um afago para o Lula aí. E se vocês perceberam, quando a Câmara cortou para o Lula, para a Janja e comitiva, o Lula parecia estar até com lágrima nos olhos, quando ele disse que, o Trump disse que tinha uma simpatia por ele, tinha uma química com ele. Olha, não é difícil, né? Não é difícil porque o Lula, ele tem essa coisa meio da vaidade, né? Ele sempre se manifestou nesse sentido, né? Pô, ele não me procura, como o Deltan falou bem, eu tenho recorrentemente usado essa imagem do casal de namorados, né? Também para explicar essa relação, porque o Lula se comporta mesmo como aquela adolescente que, nossa, deu 9 horas e ele ainda não me ligou, será que ele não gosta mais de mim? E liga para... Outro dia, vou aqui cometer uma inconfidência, tomara que ninguém esteja assistindo, mas as amiguinhas da minha enteada estavam aqui reunidas em casa, porque um dos namorados de uma delas deu um fora, e elas estavam, e agora? Ela não está conseguindo superar, e etc. O Kafka tem um conto ótimo sobre isso, chama A Primeira Dor. A Primeira Dor era uma trapezista que ela, enfim, não é uma relação amorosa, mas conta a primeira dor do ser humano. Quer dizer, essa fase da imaturidade em que o sofrimento parece que vai ser insanável, justamente porque você está sofrendo pela primeira vez. Mas o Lula, eu acho que ele já sofreu, não apenas sofreu já bastante, como já nos fez sofrer o suficiente para poder parar com essa bobagem, né? Esse blá 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 de todo dia. Então,
ele deveria largar a mão. E por que ele não larga a mão desse papinho de ele não me liga, ele não me procura, ai meu Deus, porque ele não quer realmente se encontrar com Trump. Não há interesse do Lula em resolver essa questão, por duas razões. Primeiro, porque não resolver essa questão é o único jeito que ele tem para resolver a questão eleitoral dele. O Lula não tem plataforma de campanha nenhuma. Nenhuma. Nem o Lula, nem a esquerda. Nem a esquerda. Você que viu as manifestações de domingo sabe. Não houve pauta. Era uma contrapauta. A esquerda tem contrapautas. Tudo que a direita faz, a esquerda vai lá e diz assim, opa, eu sou contra. Essa é a pauta da esquerda. E o Lula não tem também nada que o possa impulsionar para as eleições do ano que vem. Nada. Então, o Lula se comporta, na verdade, como alguém que encontrou, enfim, uma pauta. Tivemos uma Soberania queda está em no sinal ali. jogo. Marcília, Opa. os últimos 3 segundos nós não pegamos. Maravilha. Então, eu estava dizendo que o Lula se comporta como, né, acho que era esse o trecho que parou, o Lula se comporta como alguém que encontrou, enfim, uma pauta para chamar de sua, né? A soberania do Brasil está em risco, o Brasil está em perigo, nós precisamos que os Estados Unidos querem nos invadir e etc. É um discurso que há 100 anos já era antigo, imagina hoje, há 100 anos já era obsoleto, inadequado e antiquado, melhor dizendo. Hoje, então, nem se fala, mas é isso que lhe sobrou, é isso que lhe resta deste latifúndio argumentativo, parodiando aqui o nosso poema pátrio. O que a gente precisa, portanto, né, é entender o seguinte, dentro desse contexto, o Lula tem no confronto com o Trump uma pauta eleitoreira, foi isso que ele foi fazer lá, e ele não quer resolver essa pauta. E por isso que ele não vai se encontrar, inclusive, também pessoalmente. E outro ponto que eu acho que é relevante, que é o seguinte, ele não pode resolver. Ele não tem armas para resolver, ele não tem força para resolver. O que o Trump quer de nós é liberdade. O Lula não tem liberdade para oferecer, porque a liberdade está sendo presa e asfixiada no Brasil, não apenas pelo Lula, também pelo Lula, pela AGU, mas não só, sobretudo pelo STF. O STF manda no Lula, inclusive. O Lula é um puxadinho do STF. O executivo hoje é totalmente dependente do STF. Então, não tem muito como o Lula negociar ou sentar com o Trump ou se interessar por sentar com ele. Primeiro, porque, como a gente sabe, nenhum dos dois fala português, então já tem essa dificuldade idiomática. Segundo, porque o Lula não quer negociar, porque essa é uma plataforma eleitoreira dele para o ano que vem. E terceiro, porque ele não tem o que negociar, porque o Trump vai exigir de nós liberdade e nós não temos liberdade para oferecer. Quem poderia fazer isso é o STF, e o STF não quer fazer isso e não fará, como a gente já tem ouvido, inclusive nos últimos anos, inclusive nos últimos dias, do próprio decano, do Gilmar, que é o cabeça. Olha, o Trump fez críticas duras, bateu, assoprou, depois bateu de novo e, como a gente viu, chegou até a dizer que simpatizou com o Lula, que houve uma química entre os dois. Mas ele deixou claro que o Brasil vai mal e continuará mal se não trabalhar com os Estados Unidos. Ele praticamente adiantou a pauta de uma reunião, de uma conversa com o Lula. O primeiro item da pauta, me parece, foi o seguinte, na fala dele. Ele disse que o Brasil praticou ações sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos, disse ele, americanos e de outros, com censura, repressão, uso político da justiça, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos. Como é que o Lula vai explicar esse primeiro item da pauta? Assim, Tosi, o que aconteceu ali foi um morde e assopra. E a mordida foi doída. Depois ele assoprou ali com a estratégia sobre a qual a gente estava conversando, mas a mordida, que doída a mordida. Ele começa tratando o Brasil como um país que viola direitos humanos, inclusive de cidadãos americanos, praticando censura e como um país que faz perseguição política. Ele fala de weaponization, ou seja, um país que usa o judiciário, a lei, como uma arma, como uma weapon, contra os seus adversários políticos. Ou seja, ele basicamente ali criticou o Brasil, dizendo que o Brasil adota métodos não democráticos, que o Brasil não tem Estado de Direito, não tem Império da Lei. Ele foi muito firme
na sua crítica em relação aos problemas que ele tem acusado que existem no Brasil ao longo dos últimos tempos. E aí depois dele deixar muito claro que ele entende que existem esses problemas, o que nos deixa muito tranquilos de que a gente não está falando aqui de um retrocesso em relação à aplicação da Lei Magnitsky. A gente não está falando aqui de um retrocesso em relação ao confronto com os abusos do STF. Não. A gente está falando ali de um aceno que houve em relação a Lula para uma negociação, provavelmente uma negociação tarifária, que a gente quer que aconteça, quer que derrube as tarifas do Brasil. A gente brasileiro quer que não existam essas tarifas. Agora vamos ver o que o Trump vai exigir do Lula. E vamos lembrar que o Trump, nos últimos encontros com alguns presidentes, como o da África do Sul, com o Zelensky, ele chamou para a sala oval e, diante de toda a imprensa, ele disse verdades doídas. Ou ainda, ele colocou assuntos doídos para os presidentes. No caso de Zelensky, ele expôs a resistência do Zelensky a condições de cessar-fogo, a um avanço das negociações de paz, constrangeu o Zelensky. Foi uma torta de climão ali no Salão Oval. E quando ele falou com o presidente sul-africano, ele apontou o que ele entendeu que são supostas ações, possíveis ações de genocídio ou de homicídio contra fazendeiros brancos afrikaners na África do Sul. E, inclusive, mandou passar imagens, vídeos na TV, constrangendo ali o sul-africano. Então, o que nós podemos vir a ver nesse encontro presencial é uma ação de Trump falando verdades para Lula, confrontando Lula com os abusos concretos, com a censura que acontece contra cidadãos não só brasileiros, mas contra a Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos, contra o Rodrigo Constantino, contra o Paulo Figueiredo, contra o Alan dos Santos. Cidadãos americanos moram nos Estados Unidos, se manifestam a partir dos Estados Unidos e estão sofrendo ações injustas do Supremo Tribunal Federal, até mesmo notificação, como a gente estava conversando ontem aqui, Tosi, até mesmo notificações inválidas. Considerando, por exemplo, o Paulo Figueiredo notificado sem que tenha sido entregue a citação pela justiça americana, forçando, atropelando o devido processo legal em relação aos cidadãos americanos, perseguindo empresas americanas, como aconteceu com o X, como aconteceu com a Rumble. Então, o Trump ele foi sim bastante duro na primeira parte, e a segunda parte, se a gente entender, interpretar a parte do convite ao Lula em conjunto com a primeira, pode ser que esse encontro seja justamente para confrontar Lula com os abusos de que ele acusou o Brasil. E justamente antevendo isso, provavelmente, é que Mauro Vieira e a eminência parda do nosso Ministério de Relações Exteriores, ou seja, quem realmente manda, Celso Amorim, embora não seja o nosso chanceler, é muito provavelmente por isso que eles querem recusar o encontro com o Trump sob a justificativa de que, veja bem, o presidente brasileiro ele tem tido muitos compromissos, como se não fosse a prioridade máxima você encontrar com o Donald Trump para tratar da questão do tarifaço. Isso mostra um grande medo de Lula. Lula agora ele está como ali quem está embaixo da mesa, embaixo da cama, tremendo, porque ele não sabe como agir se ele for chamado à Casa Branca e for confrontado com os abusos que acontecem no Brasil. Por isso que ele quer recusar esse convite, que é justamente o contrário do que ele estava falando semana passada, reclamando que o Trump não recebe ele. Então, vocês percebem como a fala de Trump colocou o Lula numa sinuca de bico? Colocou ele numa grande cilada. Essas falas foram umas falas muito hábeis que colocaram ali Lula numa posição absolutamente desconfortável. E o que a gente percebe, né, Marcília, é que o Trump, ele até comentou isso, ele ficou sem funcionar o teleprompter ali, ele até brincou com isso, dizendo que a escada rolante não funcionou quando ele chegou, depois o teleprompter não funcionou, e as Nações Unidas estavam conspirando contra ele. Ou seja, nesse momento que ele estava falando do Lula e do Brasil, ele estava também improvisando, nitidamente, porque ele comentou que os dois se encontraram, né, houve essa química, etc. Ele estava improvisando. E de improviso, ele fez toda essa pauta que eu citei antes, né? Ele disse que o Brasil interfere nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos, pratica censura, faz repressão, uso político da justiça, corrupção judicial, perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos. Ele está por dentro, está bem brifado e ciente de quais são os problemas, e tanto é que pôde falar assim livremente, né, sem recorrer ao teleprompter, sendo que o Lula, claro, ficou preso ao teleprompter. É só você ver o discurso que foi divulgado e o que ele falou
ipsis literis a mesma coisa. E um ponto aqui, Tosi, às vezes as pessoas falam, mas como assim ficou pronto o teleprompter? É porque hoje o teleprompter é moderno, né? É aquele plástico, é aquele vidro que projeta a fala. Então Lula, vocês vão ver que ele olhava para um lado e olhava para o outro. Por quê? Sempre para a mesma direção, porque ele estava justamente lendo um discurso pronto pela sua equipe de relações internacionais. Até porque se o Lula fosse improvisar, aí a coisa podia desandar de vez, né, Marcília? É verdade. Pois é. Só antes esclarecendo aqui, ó, a câmera fisgou, a gente tem um bem bolado aqui que quando eu quero falar eu levanto o dedo, então apareceu eu levantando o dedo aqui, só para explicar para o público. Nos pegaram, né, Otose? Nos pegaram aqui no nosso truque. Mas, de qualquer forma, veja só, eu confesso a vocês que eu não creio que essa questão de teleprompter ou essa parte dos 29 segundos que eles se encontraram, isso para mim é tudo inventado. Se o Lula e o Trump deram as mãos, eu já estou muito feliz. Até porque, veja, em que idioma eles conversaram esses 20 segundos para marcar o encontro? Né? Eles falaram em quê? Qual é a língua que eles usaram? Né? Certamente não foi em português e certamente não foi em inglês. Então, não tem nem como. Me parece que o que aconteceu ali foi que o Trump, ele muito habilmente, sabendo como funciona o jogo negocial, ao invés de e sabendo que iria bater no Lula e sabendo que tinha acabado de bater no Brasil entre aspas, né? Ao sancionar a esposa do Moraes, ele realmente falou, bom, deixa eu dar um afago, é o morde-a-sopra, como a gente estava falando aqui. Então é disso que se trata. Então no momento em que ele propõe, ele sabia que ele ia bater, ele propõe a reunião. Essa reunião, eu realmente volto a dizer, acho que não partiu do Brasil, não partiu do Lula, não teve conversa alguma entre eles, ninguém conversa 29 segundos, nunca conversou na vida e sai em 29 segundos propõe uma reunião, muito menos, vamos voltar a dizer, o Lula que tem uma dificuldade grande com o português e que não fala inglês. Ah, mas tinha assessores ali perto. Você imagina que em 29 segundos um tradutor marcou uma reunião entre os dois ali no vão da escada? Claro que não. Então, o Trump jogou essa isca da reunião e, com isso, acaba com um discurso que o Lula vem empreendendo, que é o de ele não me liga. Bom, agora ele ligou e propôs uma reunião. E aí? O que fez o Lula? Foi lá pela sua diplomacia e fez um ato ridículo de, na CNN internacional, dizer que o Lula está muito ocupado. Pô, pelo amor de Deus, primeiro que não é verdade. O Lula não está muito culpado, coisa nenhuma, porque o Lula vive viajando para lá e para cá para nada. Para nada. A pauta do Lula e da Janja, essa semana passada, era de falar sobre a merenda regenerativa do planeta. Uma pessoa que se propõe a estar num evento para falar disso, não é possível que esteja ocupado. Merenda regenerativa das pessoas e do planeta. Isso daí nem o Djavan consegue entender o que quer dizer. É pior do que açaí guardião imã de besouro, zoom de besouro imã. Até o Djavan olharia para a merenda regenerativa do planeta e falaria, não, pô, agora vocês pegaram pesado, essa aí nem eu conseguiria ir tão fundo. Então, assim, uma pessoa que se dedica a esse tipo de coisa, não é possível que esteja muito ocupado. E outra, ainda que tivesse, pô, é um encontro com o presidente dos Estados Unidos. E a insensibilidade da diplomacia do Brasil é tamanha que eles sequer tiveram a percepção de que isso indiretamente estaria dizendo o Trump é desocupado. Porque se o Lula é muito ocupado para encontrar o Trump e o Trump se dedica a um encontro com o Lula, é porque o Trump não tem mais o que fazer. Quer dizer, assim, a inabilidade é total da diplomacia brasileira. E outra, e se você quer dizer isso para alguém, não diga na CNN, cara, internacional. Pô, vai falar isso ali no pé do ouvido. Quer dizer, é ridículo. A postura do Brasil é uma postura ridícula. Agora, isso daí tem qual consequência? A consequência a gente já sabe. A consequência é nós continuarmos passando vergonha. Não há nenhum empenho do Lula ou da diplomacia em fazer dar certo. Eu repito o argumento anterior, porque eles não querem que dê certo. Porque para eles dar certo é continuar dizendo que eles estão enfrentando o imperialismo. Uhum. Pois é, Júlia Lucy, é ridículo, e né? Posso só o último adendo.
permita-me. Ainda tem um outro ponto que eu acho que faz o Mauro Vieira se antecipar e dizer que o encontro não vai ser presencial. O Lula tem medo de um encontro presencial ser mais ou menos igual ao que aconteceu com o Zelensky. O Lula tem receio de se expor internacionalmente no encontro. Lembra do Salão Oval? O Zelensky passou um carão lá com o Trump, porque o Trump botou ele na parede. E não só o Trump, mas outras pessoas mais. O Lula tem medo, e a diplomacia brasileira tem medo, do Lula, que é inábil, e vai estar ali completamente exposto, né, ao vivo, aquilo vai ser filmado. Imagina só o que não pode acontecer. Essa também é uma razão para o receio de um encontro presencial. Qual será a agenda do Lula semana que vem, que ele vai estar tão ocupado assim, Júlia Lucy? E o Donald Trump não tem o que fazer, né? Tem poucos problemas para administrar. Como disse o Marcília, se o Trump conseguiu separar um espaço na agenda, como é que o Lula não vai até aproveitar a possibilidade de uma nova estadia nos Estados Unidos, com a Janja, indo lá fazer suas compras? Nem isso o seduz, porque a estratégia é outra, parece. A estratégia é não ir atrás de um diálogo que acabe expondo o lado brasileiro, né, que prefere alimentar esse conflito, prefere alimentar esse enfrentamento do imperialismo, como a esquerda costuma dizer. É uma excelente pergunta, né? O que o Lula tem para fazer na semana que vem? Porque ele não trata também de questões internas aqui. No Lula 3, temos um presidente da República absolutamente cansado, diferente do Lula 1 e do Lula 2, em que ele se dedicava a um papel ativo de articulação no Congresso Nacional. Lula 3 não faz isso. Não faz isso. Então, a gente não sabe, realmente, né? Ele, até que viaja o Brasil, ele tem uma preferência pelo Nordeste, que é uma região onde ele sofre menos risco, né, de ser exposto, mas o que ele tem para fazer? Realmente é uma boa pergunta. A gente não vê o protagonismo do Brasil, a não ser na COP30, né? Eu não sei o que mais que eles podem inventar agora, mas, de fato, sim, é uma excelente pergunta. E muito bem colocado pelo André. Foi de uma indelicadeza essa desculpa, sabe? Porque se não tem a hombridade, né, de falar a verdade, poderia ter falado assim: olha, entendemos que as últimas falas, tanto de um como de outro, criaram feridas, então vamos esperar que o tempo apazigue um pouco a situação, mas em breve vamos organizar, né? Poderia ter saído por essa saída, ou então poderiam ter argumentado que ele tem questão de saúde, que ele tem exame, sei lá, mas não. Meu Deus do céu, o pior foi dito: olha, o Lula é muito ocupado. Lula é muito ocupado, ele não consegue encontrar com o Trump. É simplesmente vexatório, sabe? É uma pessoa que envergonha, né? O Brasil, mais uma vez nós passamos vergonha com esse senhor. Ele, mais uma vez, se colocou para falar sobre a questão do Estado palestino. Ele que já piorou bastante a situação do Brasil em relação a essa disputa, porque ele não sabe o porquê que o Estado palestino não foi criado, assim como ele também diminui todo o sofrimento que o Estado de Israel já passou, assim como ele também assinou a Carta da África do Sul contra o Estado de Israel, e ele fez questão de dar a opinião dele em relação a esse assunto, como se o Brasil importasse alguma coisa, como se pudéssemos contribuir de alguma maneira nesse conflito. Então, é impressionante. Ele não se dedica a resolver os problemas internos, mas ele faz questão de se meter em questão que nós não temos nada a ver com isso. E o Brasil, gente, ele é um país que deveria ser neutro. É por isso que nós sempre somos o país que abrimos a Conferência da ONU. Desde 1947, quando aconteceu a primeira reunião da ONU, Oswaldo Aranha fez um discurso belíssimo, um diplomata que marcou a história da diplomacia mundial. O Brasil é o primeiro a se apresentar
porque somos um país neutro, porque somos um país com capacidade de diálogo com todos os lados. Agora, definitivamente não é isso que a gente vê a diplomacia brasileira protagonizar agora no Lula 3. Pelo contrário, estamos automaticamente alinhados a ditaduras, inclusive financiando essas ditaduras. Então, assim, a desculpa, tá, para fugir dessa conversa não poderia ter sido pior. Agora, de novo, por que a diplomacia brasileira, então, não se encarregou de organizar um encontro que não fosse televisionado? Porque isso é possível, claro que isso é possível. O que o Trump deixou claro é que ele quer conversar com o Lula. E por que ele quer conversar com o Lula? Porque o Brasil é um país importante, o Brasil é um país continental, ele está percebendo que o Lula está indo para o lado da China, está entregando o Brasil para a China, inclusive as terras raras brasileiras estão indo para a China. Então, o Trump ele não pode prescindir de uma conversa com o Lula, por mais que ele deteste o Lula, e é óbvio que ele detesta. Quando ele diz que sentiu uma química, na realidade ele está fazendo ali um esforço, mas ele é muito hábil, porque não parece que ele está se esforçando. Mas ele faz um esforço porque ele percebeu que ali era uma oportunidade de criar alguma possibilidade de conversa com o Lula. Foi por isso. Porque Trump, sim, coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. É America First. Aqui, o Lula não está nem aí. O estado do Ceará já decretou emergência. Porque o estado do Ceará é o que mais exportava, proporcionalmente falando, para os Estados Unidos. Então, a gente está numa situação extremamente complicada, só que a grande imprensa não fala sobre os milhares de empregos que já foram perdidos, os negócios que já foram perdidos, não fala que a gente vai deixar de exportar soja para a China, porque os Estados Unidos pegou boa parte do nosso mercado de soja para a China, porque o Trump está lá, está atraindo investimento, está atraindo negócio, está atraindo compromisso de grandes empresas de investir nos Estados Unidos. E o que a gente está fazendo aqui? A gente, como pobretões, estamos falando, nós temos orgulho da soberania brasileira. Pois eu tenho vergonha. Se Lula tivesse algum tipo de amor, de responsabilidade com esse país, teria corrido para organizar um encontro, nem que fosse sigiloso com o Trump. Mas ele não tem nem aí para o Brasil, como o Deltan falou aqui, como o André falou, ele não tem nem aí para nada. Ele está aí apenas para ele e para as negociações dele. Olha só que interessante. O Lula não tem tempo, né, para encontrar com o Donald Trump, mas no dia 10 de setembro ele recebeu a seleção brasileira de futebol feminino. Podia ser de futebol masculino, podia ser do esporte que fosse, mas é um evento ali de reconhecimento, de confraternização, que tem que ceder diante da prioridade de você cuidar da economia, dos empregos, das vidas das pessoas estão sendo perdidas na sua renda, no seu salário, por conta de empresas que estão sendo fechadas em razão do tarifaço. Mas, olhem aqui isso aqui, ó, 16 de setembro de 2025 na agenda do Lula. Reunião com o prefeito de Belo Horizonte. Ou seja, para o Lula parece que é mais importante então reunir com o prefeito de Belo Horizonte do que se reunir com o presidente dos Estados Unidos. Além de colher jabuticaba, né? Ah, isso é essencial, né? E provocar, né? Em vários pontos, em quase todos, Donald Trump e Lula têm visões opostas sobre as grandes questões globais. Exemplo disso está na guerra entre Israel e o Hamas. Lula faz uma mera ressalva aos ataques terroristas do Hamas e acusa Israel de perpetrar um genocídio em Gaza. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Agora, sobre a guerra no Oriente Médio, Donald Trump disse que é impossível esquecer as atrocidades de 7 de outubro de 2023, quando os terroristas invadiram Israel e chacinaram civis e levaram dezenas como reféns. Para Trump, o reconhecimento de um Estado palestino na situação atual seria uma recompensa para o terrorismo. Everyone knows I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done.
Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. A ênfase do Trump é importante, né? Tem gente de refém lá. Então, numa guerra com reféns, acho que a coisa mais sórdida que pode existir é isso, né? Você pegar alguém como refém para exigir a coisa dos outros e matar esses reféns e submeter os reféns ao que estão sendo submetidos os israelenses lá. É difícil, a situação toda em Gaza é difícil, mas de qualquer forma são visões diferentes de como solucionar esse conflito. O Trump disse que não entende como age uma solução do Estado palestino nessa altura, ainda com reféns israelenses nas mãos do Hamas. Você não pode comparar a atuação do Hamas com a atuação de Israel. Se você for olhar os prisioneiros feitos em Israel, são pessoas tratadas com dignidade, como prisioneiros, mas com dignidade. Se você olhar os reféns que foram feitos cativos pelo Hamas, são pessoas tratadas de modo desumano, até mortas, torturadas. Pessoas que são submetidas à fome intensa, pessoas que são submetidas a um tratamento cruel, degradante, a abusos, no caso das mulheres. Você não pode comparar as duas situações. Israel é uma democracia, os palestinos iam diariamente trabalhar em Israel e voltavam. Ali eles tinham liberdade de expressão, eles tinham liberdade de posicionamento. É totalmente diferente do que a gente vê na Palestina, debaixo da égide do império do Hamas. Ninguém com isso quer justificar nenhum crime, nenhum abuso que tenha sido praticado. Não. Eventuais abusos, excessos tenham sido praticados, documentados, devem ser objeto de responsabilização sempre. Não importa se é da esquerda, direita, acima, abaixo, Palestina, Israel, a gente tem que defender justiça, justiça para todos, correção, legalidade, respeito às pessoas, respeito à vida. Essa é a base, aliás, da cultura judaico-cristã que nós herdamos como civilização ocidental. Respeito à vida. A vida humana como uma vida que é a imagem de Deus, que tem uma dignidade intrínseca. Esse é um valor fundamental da cultura judaico-cristã e que, até prova em contrário, vem sendo respeitado por Israel. E, de novo, eventuais excessos e abusos têm que ser apurados e punidos. Mas não você caracterizar Israel como se estivesse praticando um genocídio, sem você ter uma prova substancial disso. E Lula, pela primeira vez no discurso da ONU, caracterizou as ações de Israel como genocídio. E tratou brevemente das atrocidades praticadas pelo Hamas, pelo 7 de outubro, pelo terrorismo, tratou muito brevemente e ficou concentrando a sua artilharia em Israel, quando deveria ser o contrário. Lula, ele se alia aos países que são ditaduras no mundo. Existe um sentido nisso tudo. Lula se alia a Irã, se alia à Rússia, se alia à China, se alia a Cuba, se alia a Venezuela, e esse é um dos constrangimentos do discurso de Lula. Foi a incoerência, porque ele começou defendendo a democracia e as liberdades, se colocando contra o autoritarismo, e depois, no mesmo discurso, ele fez acenos positivos em relação a Cuba e Venezuela. E aí ele dá esse tratamento dísparo em relação a Hamas e Israel. Como assim? Isso mostra que o discurso dele não para de pé, é um discurso incoerente. Enquanto ele fala de democracia, fala de defesa de liberdades, ele está direto ou indiretamente apoiando regimes como Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, China, Hamas, países que fazem e praticam exatamente o contrário daquilo que Lula diz defender. A gente tem outros temas aí em que há uma séria divergência entre os dois. Deixa eu colocar mais um para o Marcília e para a Júlia Lucy. E este ponto de discordância está na política de imigração dos Estados Unidos. Lula abordou o tema de passagem e disse que não é possível culpar os migrantes pelas mazelas do mundo. A democracia falha
quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Já o presidente Donald Trump dedicou vários minutos da fala dele ao tema da imigração, que considera a crise política número 1 do nosso tempo. Ele acusou a ONU de fomentar e financiar um assalto às fronteiras dos países ocidentais. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. Marcília, Júlia, tá aí também outro tema para somar aquele anterior que a gente colocou, que é a questão da imigração, né, Marcília? A gente sabe que os Estados Unidos é um destino cobiçado por todos os cidadãos de terceiro mundo que não têm perspectivas de vida. Muitos pensam realmente em ir para lá e fazer a América, né? Então, o que dizer da política de imigração do Trump? Ela é bem ostensiva, ela manda de volta esse pessoal que vai para lá, e que, segundo ele, estavam as fronteiras escancaradas com a administração de Joe Biden, mas o fato é que isso acaba tendo apoio até de alguns migrantes que já estão lá, né? Os que já chegaram lá, que se estabeleceram, dizem assim, não, peraí, chega, não precisa vir mais, senão vai estragar a situação nossa aqui. É um tema também delicado, mas em que o Lula e o Trump têm posições opostas. Ainda que tanto os Estados Unidos como o Brasil sejam países multirraciais, multiétnicos e construídos pelas mãos de imigrantes também, né? Mas essa desordem que apontou o Trump ali também cria certas dificuldades para qualquer governante, para qualquer país, eu imagino. Veja, Tosi, essa questão da migração ou da imigração, ela é bastante controversa, né? Porque, claro, sempre que a gente lida com seres humanos, sobretudo com algum tipo de fragilidade, é difícil defender a tese de que a defesa desses seres humanos não seja um valor absoluto. Mas a gente precisa pensar a questão da imigração do ponto de vista humano também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vou explicar melhor. Se você pega uma pessoa e que está passando necessidade em um país e leva essa pessoa para um país melhor, essa pessoa vai entrar nesse país melhor e, se você fizer isso 1 milhão de vezes, o país melhor deixa de ser melhor. Não tem como você ter qualidade de vida em um país que não tem condições de receber aquelas pessoas. É disso que se trata. Então, é em nome do bem-estar social que a imigração precisa ter limites. Precisa ter limites. É pauta absolutamente politiqueira, quando não é de ignorância, o que, por exemplo, alguns países da Europa fizeram no sentido de vamos abrir aqui as portas e receber todo mundo.
Isso, com o tempo e de uma forma escalada, destrói o país. Nós estamos vendo, não só destrói do ponto de vista da capacidade mesmo estrutural do país receber, mas destrói também culturalmente, que aí, enfim, é algo também controverso. Ah, não, mas melhora, muda a cultura. Bom, se você tem uma cultura, eu acho que você quer preservar, senão você jogava fora a tua cultura. Então, se vem uma outra cultura e toma conta da que existe no lugar, como tem acontecido em diversos países da Europa, inclusive na Inglaterra, inclusive na França. Outro dia eu estava vendo um francês dizendo que a França não é mais o que era há 20 anos atrás do ponto de vista cultural. E eu não estou dizendo se é bom ou ruim, a questão é que não é. E se não é, é uma escolha do país querer ou não mudar a sua cultura. Cabe ao povo escolher, cabe ao governante gerenciar essa escolha do povo. E se vai 1 milhão de pessoas para um país que tem 2 milhões de pessoas, aquela alteração tira o bem-estar social daquelas pessoas que estavam lá em nome de uma política de estamos melhorando a vida de quem chegou. Não, estamos piorando a vida de todo mundo. Então, senão a gente se vale tudo, então vamos lá, vamos acabar a anarquia, vamos acabar com as fronteiras, vamos fazer o mundo inteiro ser um só. Se a gente quiser, essa é a escolha? Não é a escolha. Não é a escolha de nenhum país. Por que um país tem fronteira? Por que um país tem exército? Por que um país tem governo? Por que um país como o nosso, inclusive, fala em soberania? Justamente porque há limites para o que é deles e o que é nosso. Eu acho muito engraçado o governo Lula apoiar de uma forma indiscriminada a imigração e falar do mal que os Estados Unidos fazem com a imigração e ao mesmo tempo falar em soberania. Soberania, se eles são a favor da imigração indiscriminada, então não tem soberania, abre as nossas fronteiras, vamos todos ser, todo mundo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, não é? Não faz sentido defender soberania, porque a soberania é justamente você ter um território. A soberania é justamente você ter a sua cultura, você ter o seu hino, você ter o seu governo, você ter o seu povo, você ter a sua língua. Tudo isso é um ataque à soberania para o Lula. Aí quando o Trump chega e fala, não, a gente precisa aqui limitar o nosso território, olha só que desumano. Então é uma defesa contraditória, hipócrita, na verdade. Portanto, eu acho que os Estados Unidos têm direito de ter as políticas deles em relação à imigração. É uma política ostensiva, como tudo o que o Trump faz. O Trump tem esse estilo. Não vejo, inclusive, nada de escandalosamente, em termos de números, maior do que foi feito em governos anteriores, inclusive governos de esquerda. Então, é mais uma forma, né, aqui, de o Lula, ou enfim, os governos contrários ao Trump, se apegarem ao discurso que o Trump faz. O Trump tem isso como um valor. Muitos países fazem uma política dura de imigração, ou têm uma política dura de imigração e não contam. O Trump conta, porque ele entende que isso seja um valor, e aí ele se torna vidraça. Deixa eu ouvir a Júlia Lucy sobre isso, só acrescentar aqui mais uma fala do Trump, porque ele disse que sente muito pela situação em que vive a Europa hoje, a combinação da imigração ilegal com a política verde de rejeição aos combustíveis fósseis. Segundo Trump, é um monstro de duas caudas que está destruindo tudo em seu caminho. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love the people of Europe, and I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice, you want to be politically correct, and you're destroying your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy catastrophe before it's too late. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path of total destruction. You know, the carbon footprint was a big, big thing a few years ago. I remember hearing about the carbon footprint
And then President Obama would get into Air Force One, a massive Boeing 747, and not a new one, an old one with old engines that spew everything into the atmosphere. He'd talk about the carbon footprint, we must do so. Then he'd get in and he'd fly from Washington to Hawaii to play a round of golf. And then he'd get back onto that big, beautiful plane and he'd fly back and he'd talk about, again, global warming and the carbon footprint. It's a con job. Deixa eu ouvir a Júlia Luci sobre isso. Júlia, a gente vai falar também um pouco mais daqui a pouco sobre o que o Trump comentou em relação à crise climática, que para o Lula é um tema grave e urgente, já para o Trump seria também mais uma dessas, um desses discursos e profecias catastróficas que nunca se concretizam. Mas dessa parte da imigração e da política verde na Europa, né? A gente sabe que a política verde lá teve agora uma reação dos conservadores, né? Porque estava levando realmente a Europa para uma situação insustentável de tantas regras, tantos regulamentos para obedecer restrições supostamente ambientais, que os proprietários, os produtores rurais da Europa estavam falando, olha, é impossível a gente cultivar, a gente produzir alimentos aqui com tantas regras, então é melhor simplesmente nós cruzarmos os braços, porque desse jeito não dá. Se for aplicar um determinado produto para a beterraba, não pode mais aplicar, né? Porque havia essa situação, por exemplo, da beterraba, que é muito conhecida lá entre os produtores, porque eles proibiram lá um produto que tinha algum senão, alguma suspeita que precisava ser investigada, né, em relação à possível toxicidade, mas é só uma mera suspeita, todos os estudos até então diziam que não havia problema algum, e os verdes rapidamente proibiram aquele produto. Então quase que inviabilizou toda uma cultura da beterraba e assim várias regras impostas pelos verdes que agora estão sendo um pouco abandonadas por essa nova onda conservadora na Europa, porque viram que estavam sendo mais reais que o rei e estavam inviabilizando a própria produção e causou até grandes revoluções dos agricultores lá nas cidades, né? A gente viu muito trator desfilando por cidades importantes da Europa. Quando um burocrata toma uma decisão em que ele mesmo não vai sentir nenhuma repercussão dessa decisão, aí realmente fica fácil, é o que a gente chama na economia de skin in the game. Quando a sua pele não está no jogo, então é mais fácil de você tomar decisões erradas. Então, quando a burocracia, isso é mundo afora, quando a burocracia ela se empodera, e ela passa a ter uma capacidade de tomar decisões que interferem no sistema produtivo, inclusive na forma como as pessoas vivem, a gente começa a ver uma série de distorções. É por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com qualquer regra que provenha de organizações públicas, porque a possibilidade de ter havido uma captura desse estamento, dessas pessoas que estão ali, e aí elas começam a se encontrar em pequenos ciclos, e esses ciclos começam a se autoalimentar, e aí esses ciclos começam a gerar teorias que muitas vezes não têm nenhum tipo de respaldo no mundo empírico, ou até mesmo científico, mas eles se retroalimentam, e aí eles se utilizam do acesso que eles têm à imprensa para lançarem uma série de teorias, e muitas vezes essas teorias, né, elas não têm realmente qualquer tipo de embasamento, mas elas vão ser espalhadas e vendidas como verdade. Pronto, virou uma onda que muitas vezes é difícil de remar contra. E a Europa, ela paga hoje um preço altíssimo por não ter se levantado politicamente, as pessoas não terem se levantado politicamente contra decisões que começaram a ser tomadas e muitas vezes sem o devido aprofundamento. Como, por exemplo, a Angela Merkel, quando ela liderava a Alemanha, ela disse, olha, vamos abrir os braços da Alemanha para qualquer pessoa que queira vir para cá que esteja precisando. E aí o Estado do bem-estar alemão, o welfare state alemão, começou a abraçar imigrantes, sejam eles quais forem. E aí é óbvio, gente, a conta não fecha. A conta não fecha. E aí essas pessoas começaram a entrar na Europa, começaram a ter passaportes europeus
consequentemente terem os mesmos direitos dos europeus, nascidos ali, filhos de europeus, já há gerações ali naqueles países, e aí, de repente, eles viram que estavam sendo sobrecarregados para bancarem um estado de bem-estar social para pessoas que se tornaram cidadãos depois de um tempo. Então, não é uma questão sobre ter coração ou não ter coração, é sobre fazer conta. E aí, agora, a Europa se deu conta disso, de que ela não dá conta de pagar a conta e mais. Ela está perdendo os seus traços culturais. Porque nós temos alguns grupos, como, por exemplo, os muçulmanos, que eles não se misturam na cultura local. Pelo contrário, eles, além de manterem os seus hábitos culturais, eles querem impor os seus hábitos culturais àqueles que estão ali presentes. Eu que fico muito de cima dessa questão, porque isso é algo que me incomoda muito, né? Vejo vídeos assombrosos, principalmente de mulheres francesas, mulheres alemãs, andando nas ruas e sendo atacadas. E muitas vezes sofrendo violência explícita pelo simples fato de estarem com uma roupa mais despojada, como as europeias sempre tiveram liberdade para usar, mas a partir do momento que elas são confrontadas com um grupo muçulmanos que não aceitam isso, elas acabam apanhando. O governo britânico hoje, por exemplo, enfrenta um escândalo, que é o fato de milhares, dezenas de estupros estando acontecendo no Reino Unido e simplesmente não terem vindo à tona, porque eram estupros provocados por imigrantes. E aí tudo que o imigrante faz de errado precisa ser escondido, porque é como se o imigrante passasse a figura de santificado. Então ele não fez nada. Nossa, não vamos falar porque foi um imigrante. A gente corre o risco de alimentar uma onda conservadora. Pois não adiantou. Essa onda conservadora veio forte. Na Alemanha, por exemplo, a gente viu a AfD, a Alternativa para a Alemanha, crescendo imensamente, inclusive grandes lideranças da AfD morrendo, sendo assassinadas, que é outra coisa que pouco se discute, que pouco se fala, mas tem muito conservador na Alemanha que está morrendo, exatamente porque está falando sobre isso. Inclusive a líder da AfD, que é uma mulher lésbica, em tese, deveria estar aderindo à pauta wokista de fim de fronteiras nacionais, ela é uma das que mais denuncia o que vem acontecendo. Então, o momento que os Estados Unidos vivem hoje é um momento anterior ao que a Europa vive. E nós, brasileiros, vivemos um momento anterior ao que os Estados Unidos vivem, porque vejam, hoje nós temos aqui no Brasil, tá, em torno de 350 mil bolivianos. Nós temos em torno de 300 mil venezuelanos. Isso porque não é nada oficial. Essas pessoas chegam aqui, a gente não tem nenhum critério para que elas entrem. Então chegam estupradores, chegam traficantes, chegam assassinos também. Aí eles imediatamente recebem uma carteira do INSS e começam a receber benefícios sociais. E aí é hora de nós brasileiros nos indagarmos. A gente quer pagar essa conta? A gente quer sustentar cidadãos de outros países? Porque não nos é perguntado. Mas a conta somos nós que pagamos. Então, o governo está aumentando imposto o tempo inteiro porque tem que bancar muita gente. Então, esse questionamento que eu faço aqui agora é o que os eleitores americanos fizeram quando elegeram Trump. Essa não é uma pauta do Trump, essa é uma pauta de quem elegeu Trump. E ele foi eleito com uma maioria esmagadora. Porque perceberam, para concluir minha fala, a estratégia que Biden estava fazendo. Biden abriu as fronteiras, estava dando documento de voto para qualquer pessoa, porque Biden percebeu que só assim poderia ter alguma chance de derrotar os republicanos. Mas, pelo visto, não funcionou. Eu queria abordar um outro tema aqui, ainda dá tempo da gente falar, que é o seguinte: o Trump afirmou que os Estados Unidos topam impor mais sanções à Rússia, que até poderiam acabar com a guerra, segundo ele, contanto que os outros países também sigam o mesmo caminho. Um exemplo, ele citou, foi a interrupção de compra de petróleo da Rússia, da qual China, Índia e o Brasil são grandes clientes. Em seu discurso, já Lula tinha feito uma provocação aos Estados Unidos, citando o grupo de Amigos da Paz, criado pela China e pelo Brasil para promover
o diálogo internacional. Então, apesar de não falarem exatamente do BRICS, eu acho que o Lula comentou sobre o BRICS, né, sobre o Sul Global, que ele exaltou, mas existe essa situação aí geopolítica, né, que até a Júlia Lucy comentou antes, que o Trump percebe, talvez, que o Brasil está indo muito para o lado da China, e esse governante brasileiro, o Lula, ele não esconde toda essa intenção, né? Mas o que dizer sobre essa triangulação, ou esse quadrangular, né? Brasil, Estados Unidos, Rússia e China, ainda tem a Índia por fora. Existe toda uma orquestração de interesses aí, que seria interessante uma conversa cara a cara do Lula com o Trump, né? Até para resgatar talvez os pontos em comum e desarmar um pouco o espírito lulista, que é o espírito de praticamente entrega à China, né? E alinhamento total à China. Isso deve incomodar bastante os americanos, e o fato também de a gente importar muito petróleo de lá da Rússia também é algo que em algum momento virá à tona, não é? Deixa eu ouvir lá o Marcília, que o Marcília está há algum tempo sem conversar com a gente. Marcília, o que dizer sobre esse xadrez geopolítico aí, colocando agora, além do Brasil e Estados Unidos, também a China e a Rússia e os interesses comerciais? Afinal, muito gira também em torno, obviamente, do interesse comercial. Só do Marcília. Agora fui eu. Olha, agora não foi, dessa vez não foi o Tosi. Mas, olha, o que eu tenho realmente dúvida se o Brasil ele sabe o que ele está fazendo ao se aproximar da China, né? Eu realmente tenho dúvida. Assim, eu não descartaria por completo a possibilidade de que nós estivéssemos nos aproximando da China ou da Rússia por uma questão ideológica e, consequentemente, comercial, mas prioritariamente ideológica. Se é isso, é de uma burrice completa. Porque a China não está se aproximando de nós por ideologia, pode ter certeza, né? E muito menos a Rússia. São países que a ideologia serve muito para os seus interesses comerciais ou pessoais dos seus líderes. Então, eu realmente tenho dificuldade de entender o jogo brasileiro, se é que há um jogo, porque isso é tudo, né? Qual é o gesto? Qual é a estratégia? Se há uma estratégia, essa estratégia a gente precisa saber qual é a premissa dela. É comercial? Se é comercial, é de uma burrice total. Porque claro que nós não vamos conseguir seguir onde estamos. Se a gente tivesse, até do ponto de vista geográfico, nós estamos ao lado dos Estados Unidos. É óbvio que nós negociarmos com China e Rússia preocupa os Estados Unidos. Vocês se lembram na época da Guerra Fria, o quanto que o Brasil foi central para os Estados Unidos, justamente porque do ponto de vista geográfico, inclusive, estávamos ao lado dos Estados Unidos. Então essa é uma preocupação que passa também por isso, o nosso tamanho na América Latina, a nossa influência na América Latina e a nossa proximidade dos Estados Unidos. Cuba não foi à toa que se tornou um país-chave para os Estados Unidos, né? Não foi porque o Fidel Castro tinha belos charutos, mas foi pela posição geográfica, ao lado ali de Miami, ao lado ali dos Estados Unidos, uma ilha que foi inclusive geograficamente usada durante a crise dos mísseis, de modo a assustar a todos nós, inclusive à época. Então, assim, o Brasil tem essa posição geográfica, o Brasil tem uma posição que é hesitante, que a gente não sabe o que o governo Lula está buscando com isso, sobretudo um governo que talvez saia daqui a pouco. O Lula não pode simplesmente abrir mão de perceber que talvez ele vá embora, e aí muda tudo, e aí a gente joga tudo fora o que foi feito até agora. Você acha que comercialmente faz sentido isso? Quer dizer, eu vou e me vinculo totalmente a uma parceria que rasga-as demais, e aí eu saio do governo e deixo essa herança maldita. Quer dizer, é um negócio que, inclusive desse ponto de vista, se a gente analisar comercialmente, não faz sentido. Agora, os Estados Unidos sabem muito bem o que estão fazendo. A gente, eu não sei se a gente sabe, se o Lula sabe o que está fazendo, eu não sei. Mas os Estados Unidos sabem, e eles estão
tirando e vão usar todas as forças que tem para cortar esse mal pela raiz, que é essa aproximação. Agora, repito aqui, eu não descartaria mesmo que o Lula, só por birra, só por vaidade, só porque não está dando certo a negociação com os Estados Unidos, ou só porque ele acha muito bacana o parceiro dele lá no Irã e essas coisas, e por essas coisas desse tipo, ele vai fazendo alianças. Eu realmente, claro, se você pegar um Celso Amorim, eu acho que o cara sabe o que está fazendo e é péssimo. Se você pegar um Dirceu, claro que ele sabe o que está fazendo e é péssimo. Mas para o Lula, eu realmente não sei se as alianças ou parcerias dele não vão ser sendo feitas porque o cara joga bem bola, porque o outro deu um presente, porque o outro é uma mulher bonita, porque, sabe, é nesse nível o raciocínio do Lula. Pois é, o Marcílio disse... O Macron, certamente o proximidade do Macron não é porque ele tem uma mulher bonita. O Marcílio coloca a questão se o Lula sabe o que ele está fazendo, que quando ele diz as coisas, né, o que ele está dizendo. Hoje ele disse outras coisas, a gente não tem separado aqui os trechos, mas que são importantes de abordar aqui, o Deltan está lembrando, que ele afirmou no discurso lá que deve ter sido escrito pelo Celso Amorim, né, não foi pelo Mauro Vieira, com certeza, foi pelo Celso Amorim, a eminência parda ali nas relações internacionais. Como é que é então, doutor? Ele disse que não há pacificação com impunidade, dizendo da boca do Lula que não há pacificação se houver impunidade. Justamente ele que como é que é? Ele não é inocentado, ele é um descondenado, processo suspenso. Eu achei essa frase, a frase que resume muito bem o discurso, porque mostra o tamanho da hipocrisia, do absurdo do que ele fala. Ele é o maior símbolo de impunidade, ele é a encarnação da impunidade brasileira, e ele fala que não existe pacificação com impunidade. Ora, a gente está falando isso saiu da boca de um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, por 10 juízes diferentes, em 2 casos criminais, ainda tinha outros para serem julgados, e que foi livrado por seus amigos do Supremo Tribunal Federal para poder concorrer à eleição, derrubar Bolsonaro e voltar à presidência, isso por um tribunal em guerra com o bolsonarismo. É simplesmente isso. E sai da boca dele que não há pacificação com impunidade. E toda aquela turma, né? Toda aquela turma que confessou, que devolveu dinheiro, que tinha sido condenada, todo mundo agora está aí nas festas de aniversário, nas festinhas em Brasília, todo mundo livre e impune. Sim, a gente pode falar dos amigos do Lula. Os amigos condenados no mensalão e que alcançaram impunidade por meio dos indultos dados pela sua pupila Dilma Rousseff. A gente pode falar ainda dos outros amigos condenados na Lava Jato, e que alcançaram impunidade pelas mãos dos amigos dos amigos dos meus pais, do Supremo Tribunal Federal, que eles garantiram impunidade anulando os casos criminais. Ou seja, impunidade é algo de que Lula entende muito bem. Agora, pacificação pelo jeito não. E, aliás, essas mesmas pessoas que criticam a impunidade são as pessoas que receberam lá atrás anistia por crimes praticados ao longo da ditadura. Então, Lula dizer que não há pacificação sem impunidade é como o rato reclamar de quem come o queijo alheio. Parece que também ele andou fazendo comentários sobre equivaler, né, equiparar terroristas a organizações criminosas, que não é o caso. Ele abordou isso, ou seja, praticamente respondeu ao Trump, que é uma das demandas dos Estados Unidos, que essas organizações criminosas que têm braços internacionais sejam caracterizadas como terroristas. Também isso, ele deu o recado e foi contra hoje na hora. Você lembra o trecho? Porque eu estou tentando... Lembro. Deixa eu puxar aqui, ó. O Trump ele tinha classificado o PCC como organização terrorista e aplicou a Magnitsky no PCC. E o Trump pediu que o Lula também classificasse o PCC como organização terrorista. E aí veja o que o Lula diz, aspas, é preocupante a equiparação entre criminalidade e terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro. Repressão de lavagem de dinheiro, ok, é importante, mas ele segue dizendo, e limitar o comércio de armas. Como se o comércio de armas legais fossem as armas que são usadas pela criminalidade organizada. E mais, como se não fosse importante você classificar o PCC, o Comando Vermelho, essas organizações, como organizações terroristas. O que é sim importante, porque isso abre portas para você usar uma série de instrumentos legais
contra essas organizações criminosas. E mais, vamos lembrar que essas organizações criminosas, elas promovem tortura, assassinatos cruéis, elas promovem vandalismo por meio dos seus salves, elas fazem os seus subordinados, os seus militantes, os seus alinhados atacarem ônibus, colocarem fogo em ônibus, atacarem pessoas. Essas organizações criminosas, elas têm uma essência de provocar terror nas cidades, como elas já provaram ao longo da história. Então, você classificar essas organizações como terroristas é um instrumento, é um mecanismo para você combatê-las melhor. E aí, veja bem, o Lula não quer, se recusa a classificá-las como terroristas. E aí eu lembro de uma expressão em latim. O Marcília não vai me deixar mentir, talvez queira comentar com a sua poesia, com o seu vocabulário, com a sua riqueza linguística, que é a expressão cui bono. Cui bono. A quem ajuda? A quem importa? A quem se beneficia? E essa é a pergunta latina feita para você identificar a partir de quem está se beneficiando com isso, qual é a razão, qual é a motivação, quem é o responsável por isso, quem que se beneficia de você não classificar PCC e Comando Vermelho como terrorista. Quem, Marcília? Responde pra gente. Quem se beneficia dos votos dessa população carcerária que gosta aí de ter relacionamento próximo com o PT? Conta pra gente. Olha, eu diria a você que latim, você é bem mais velho que eu, latim não é do meu tempo, né? Então, agora, quem se beneficia com a criminalidade, eu acho que o próprio filme Tropa de Elite responde essa questão, né? Quando diz quem que paga tudo isso, né? Quem que paga? Quando Wagner Moura, que estava lá nas últimas manifestações debaixo de um guarda-sol segurado por um negro e estava lá sambando, né? Como lembrando aqueles antigos senhores do século XIX, né? Que saíam com uma sombrinha segurada ali pelos seus escravos, né? No século XIX. Enfim, mas a resposta a isso vem do personagem dele, né? Que diz quem paga por tudo isso, né? E a gente sabe quem paga por tudo isso. Quem paga por tudo isso somos nós. E quem se beneficia de tudo isso são as pessoas que estão no alto poder desse país. Agora só, Marcília, daí já quero ouvir também a Júlia Luci. O Lula disse que o Brasil acaba de aprovar uma das melhores leis do mundo, né, para proteger as crianças no ambiente da internet, e repetiu que a internet não é terra sem lei, que é preciso haver regulação, que isso é uma forma de que os crimes que são cometidos na vida real, se são na virtual, também sejam punidos. Ele está ali batendo e insistindo na tecla de regulação das redes, que ainda não conseguiu decolar, mas não entrega fácil esse discurso, não abdica fácil desse discurso. Júlia, está fechado teu fone. Ah, meu Deus do céu. Ele não abre mão disso, né? Ele precisa disso, a esquerda do mundo precisa disso, inclusive hoje o Google liberou uma informação de que de fato cedeu à pressão do governo de Biden e fez a suspensão de milhares de perfis de opositores nos Estados Unidos e se comprometeu a restituir esses perfis. Então é uma prática da esquerda mundo afora. Eles sabem que se tiverem os seus discursos confrontados com um discurso conservador, com um discurso liberal, eles perdem. Então, eles dependem mesmo dessa opressão, dessa censura para continuarem sobrevivendo nas suas bolhas, né? E o Lula segue a essa cartilha também. Agora, eu não sei se é presidente, diretora, enfim, da ONU, é a mulher que abriu a conferência, ela estava toda de lilás, ela também falou sobre isso, né? Ela falou, olha, o discurso do Lula foi muito parecido com o dela. Né? Ela disse que estava na hora de defender a ONU, que era um absurdo a ONU estar sendo atacada como está sendo atacada, que ela sempre teve um papel muito importante e que vê com preocupação o desrespeito à agenda verde, também vê com preocupação esse ambiente digital, que não é um ambiente seguro para as pessoas. Então, porque a ONU é uma agência
também o Wokeista, é uma agência que foi capturada pelos burocratas que ali entraram e ali se assentaram e dali não querem sair, e eles reivindicam a necessidade da manutenção de organismos como a ONU, em sua maioria sustentados pelo governo americano, e esse foi um dos pontos que o Trump também ressaltou. Ele também, como compromisso de campanha, ele se comprometeu a diminuir o déficit público, e isso passa também por não mais alimentar esses organismos internacionais. Inclusive, ele disse, olha, em todos esses conflitos que eu consegui terminar agora, no meu segundo mandato, eu não recebi a ligação de ninguém da ONU me dando os parabéns. E no momento que eu estava negociando a paz desses conflitos, a ONU não esteve presente. Eu só sou responsabilizado, eu só sou chamado na hora de pagar a conta, mas na hora de ser reconhecido, ninguém tem essa capacidade. Então, existe uma consonância, né? O mundo conservador, o mundo com base liberal, conservador, ele tem as mesmas pautas, mundo afora. Ele quer ter segurança, ele não quer ver a família ser desrespeitada, ele não quer ver as crianças serem inundadas por uma ideologia de gênero, que tira toda a lógica de planejamento de vida, porque a criança perde a noção se ela é homem, se ela é mulher, né? Ela perde a identidade, então a partir daí perdeu-se tudo. Então, o mundo liberal conservador, ele luta por esses valores. O mundo wokeista, o mundo que o wokeismo, ele foi apropriado pela doutrina marxista porque perceberam que a disputa com o capital não funcionava mais, não deu certo mais. Então, o socialismo, o comunismo, qualquer base totalitária precisou se apropriar dessas demandas wokeistas para ter algum tipo de bandeira para poder confrontar com o mundo conservador, com o mundo liberal. Mas mundo afora, a gente está vendo essa lógica conservadora, a defesa dos valores conservadores ficar cada vez mais forte. E claro que eventos como a morte do Charlie Kirk somente fortalecem essa luta, né, da pauta liberal conservadora. E aí a gente vê algumas pessoas ainda se agarrando a pautas wokeistas, como o presidente Lula, numa tentativa de se manterem no poder, de terem algum discurso. E Lula fez acenos, mais uma vez, a pauta feminista, por exemplo, porque ele precisa manter-se em comunicação com alguns públicos que deram a maioria de voto para ele, como é o público feminino. Infelizmente, no Brasil, quem deu a vitória para o Lula foi, em sua maioria, foram as mulheres. Então, do lado de cá, compete a nós entendermos o que a gente precisa fazer para readequar o nosso discurso. Eu percebo o Trump fazendo uma readequação. Quando ele usa, em diversos momentos ele fala, eu amo o povo da Europa, eu amo o povo do Brasil. Foi uma readequação, ele não fazia isso no primeiro governo dele. Então, a gente precisa aprender, né, como consertar falhas de discurso para a gente não perder mais espaço para charlatães e para pessoas irresponsáveis, como é o caso do presidente Lula. Quando o Lula falou das redes sociais, Tosi, ele mandou 2 mentiras com um objetivo implícito escondido ali no discurso dele. A primeira mentira que ele mandou foi ele dizer que a internet é terra sem lei. Como se fosse terra sem lei. Tudo que é crime na vida real é crime se praticado pela internet. Se você xinga alguém na vida real, é crime também você chegar na internet. Já tem lei. A segunda mentira que ele mandou foi dizer que quem é contra a regulação das redes sociais é que quer incentivar esses crimes praticados pela internet, crimes graves, ele cita, crimes como pedofilia, outros crimes graves, o que é outra falácia, outra mentira, é a falácia do espantalho. É claro que não. Quem é contra essa regulação que eles querem promover é contra porque é contra a censura. Já entende que já existe uma regulação, já existe um corpo de leis que regula a internet e é contra a censura, é contra eles aplicarem a ideia de Xi Jinping, como disse Gilmar Mendes, que eles invejavam Xi Jinping. É contra vir um funcionário chinês para mostrar como que as coisas têm que funcionar na internet aqui no Brasil. E qual é o grande objetivo oculto ali no próprio discurso de Lula sobre a regulação das redes sociais? O grande objetivo oculto, você percebe quando você vê Lula categorizando Trump como extremista. E quando ele diz no começo do discurso dele que Trump apoia a extrema-direita no Brasil. Veja que quando ele classifica como extremo, ele se vê como hábil a banir essas pessoas do discurso público.
Porque o extremista é aquele que quer acabar com a dignidade do outro, retirar direitos do outro, acabar com a pessoa do outro, usar violência contra o outro ou extinguir a pessoa do outro. Esse é o extremista. Aí ele classifica Trump, classifica a direita brasileira de extremista, porque ele tem uma arma para ele ter na regulação das redes sociais, ele silenciar essas pessoas. E é tudo que eles querem para eles poderem ganhar a eleição no ambiente em que a maioria da sociedade brasileira é conservadora e domina as redes sociais. Então existe um objetivo oculto aí. Então eles trabalham nos dois lados. Vamos regular as redes e vamos classificar, vamos fazer se firmar essa narrativa de que eles são extremistas. Quando de extremistas não tem. Existem sim extremistas dos dois lados. Pessoas que praticam violência política. Ultimamente a gente está vendo mais na esquerda do que na direita. A gente já falou isso em outro momento aqui. Mas o que ele quer fazer é classificar a direita como se toda a direita fosse extrema direita. A gente já falou sobre isso aqui. Marcília fala muito bem disso. Para que no momento seguinte, com a regulação das redes, ele possa nos calar. Marcília, parece que chegou a informação aqui de que esse trecho do discurso do Lula, lá no papel, estava escrito em caixa alta. Internet não é terra sem lei. Alguém mandou para ele esse trechinho em caixa alta, Marcília. Mas o erro de português é espontâneo dele. Não precisa nem o Moraes escrever para ele com erro, porque ele próprio já dá conta. Muito obrigado. A gente fica por aqui com a última análise de hoje. Obrigado, Marcília. Valeu, Júlia Luci, Deltan Dallagnol, especialmente a você que ficou com a gente até agora. E considere ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção especial, R$ 4,90 por mês, durante 6 meses. São só 16 centavos por dia. E você apoia o nosso trabalho, o nosso jornalismo, porque são os assinantes que possibilitam que a gente tenha programas como Última Análise aqui na grade do YouTube. Obrigado e até o nosso próximo encontro.